Fala pessoal do outro lado, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e hoje eu estou com mais um comparativo. O comparativo de hoje é entre o Redmi 2, o primeiro smartphone da Xiaomi que chegou ao Brasil, um smartphone bastante bacana da empresa chinesa, e também da Ásia, o LG Volt, que é conhecido lá fora como Spirit, na versão brasileira, que tem um dos seus diferenciais é a TV digital aqui na parte traseira, na parte de cima, e uma parte traseira bastante bonita, um acabamento que lembra metal, mas não é. Na parte da construção, os dois aparelhos são bastante pequenos e leves. Você tem 124 gramas do lado da LG contra 133 gramas do lado da Xiaomi. Ou seja, a LG é um pouco menor. Ele também, por outro lado, ele é mais espesso, 9.4 mm de espessura aqui no Redmi 2 contra 10 mm no aparelho da LG. Mas o aparelho da LG, como você pode ver, é curvado aqui na traseira, e isso faz com que ele encaixe melhor na mão do que o aparelho da Xiaomi. O aparelho da Xiaomi é totalmente reto, o da LG é um pouco mais curvado na parte de cima, e na lateral é bem curvado, encaixa bastante, de forma bem bacana. E a traseira é mais aderente aqui no aparelho da LG do que na Xiaomi. E além disso, o aparelho da Xiaomi é um pouquinho maior em todos os sentidos. Ele tem 1 mm a mais de altura, quase que 1 mm a mais de largura, e como já falei, quase que 1 mm também na espessura. Ele é maior e mais pesado, o Redmi 2, do que o LG Volt. O LG Volt tem uma pegada mais gostosa e é mais confortável na mão. Na parte da frente, a tela dos dois aparelhos é uma tela de 4.7 polegadas, só que o Volt preenche melhor o display, ou seja, tem menos bordas, porque tem 69,1% da frente preenchida pela tela contra 67,6% do aparelho da Xiaomi. Os dois trabalham com 1280 por 720 pixels de resolução, ou seja, uma resolução 720p, e como o tamanho da tela dos dois é o mesmo, você tem 312 pixels por polegada de densidade. Por mais que a vantagem de preencher mais à frente do que no concorrente é que deixa, como eu falei, o Volt é 1 mm menor em praticamente todas as dimensões, mesmo tendo o mesmo tamanho de tela final. Ligando a tela, você tem aqui os dois aparelhos com uma tecnologia LCD IPS, o que faz dos dois aparelhos dispositivos com ótima qualidade na reprodução de cores. E na parte da frente a gente encontra aqui uma câmera frontal de 1 megapixel do lado do LG Volt e 2 megapixels do lado do aparelho da Xiaomi. O Redmi 2 trabalha com 2 megapixels e os dois filmam em 720p. O Redmi 2 é o único que tem brilho automático, algo que não acontece no Volt, que é bastante ruim. Mas voltando para a tela, cores. Veja aqui algumas. Então aqui tem exatamente as mesmas imagens. Como o brilho não automático no LG Volt, eu tive que colocar mais ou menos no que seria mais próximo do Redmi 2. E aqui na tela você vê que a exibição de cores no Redmi 2 é um pouquinho superior, as cores são mais fortes, mesmo que os dois trabalhem com o mesmo tipo de tela, a mesma tecnologia, e no ângulo de visão praticamente a mesma coisa, e o Redmi 2 acabou ganhando porque tem uma reprodução um pouco melhor de cores do que seu concorrente da LG. No lado de hardware, o Redmi 2 conta com o Snapdragon 410, rodando 4 núcleos a 1.2 GHz, com o Adreno 306, 1 GB de memória RAM e 8 GB de memória interna. Já o Volt trabalha com o MediaTek MT6582, rodando 4 núcleos a 1.3 GHz, a GPU uma Mali 400 MP2, ele também tem 8 GB de memória interna e 1 GB de memória RAM. Para mostrar agora a diferença de memória interna dos dois dispositivos, eu vou abrir CPU-Z para mostrar quanto dos 8 GB cada um dos dois aparelhos libera. São 3.59 no Volt contra 5.36 do lado do Redmi 2. Ou seja, o Redmi 2 ocupa muito menos da memória interna, liberando quase 2 GB extras. Isso muda muito, é muito importante para o usuário, porque tem mais espaço para colocar arquivos, fotos e tudo mais. Mas os dois trabalham com microSD até 32 GB. Os dois são dual chip e apenas o Redmi 2 trabalha com dual chip em 4G, algo que não acontece no Volt. Para mostrar a diferença de desempenho dos dois aparelhos, eu vou fechar todos os aplicativos aqui dos dois lados, apagar tudo, garantir que não tem nenhum aplicativo aberto nos dois lados e abrir os mesmos apps criados pelas mesmas empresas ao mesmo tempo. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1.
Redmi 2 finalizou primeiro, mas o aparelho da LG abriu o primeiro aplicativo. Twitter em 3, 2, 1. A LG levou muito tempo para sentir que eu toquei e acabou abrindo bem depois, o que foi bem ruim na verdade. Instagram em 3, 2, 1. Agora basicamente os dois ao mesmo tempo. Fechando novamente todos os aplicativos. Aqui novamente todos os aplicativos. E abrir o Antutu. O Antutu agora para medir o desempenho dos dois aparelhos em números. Na parte de comunicações você encontra o Wi-Fi 802.11 nos padrões BGN com Wi-Fi Direct e Hotspot nos dois dispositivos. Bluetooth 4.1 no lado do LG Volt e 4.0 no lado do Redmi 2, os dois com andenes PLE, os dois com GPS, AGPS, GLONASS e apenas o Redmi 2 trabalha com Beidou. Nenhum dos dois aparelhos tem porta infravermelho e os dois trabalham com rádio FM, só que apenas o aparelho da LG com suporte a RDS. Os dois trabalham com micro USB 2.0, só que apenas o aparelho da Xiaomi trabalha com USB Host. Ou seja, no Redmi 2 você pode plugar um pendrive e ler os arquivos, algo que você não pode fazer no Volt. Os dois trabalham com acelerómetro, sensor de proximidade, só que apenas o Redmi 2 trabalha com giroscópio e bússola digital. Você tem 3G quadriband nos dois dispositivos, só que apenas o aparelho da Xiaomi trabalha com 4G em qualquer um dos chips. Isso é bastante bacana, só que por contrapartida você tem TV digital, por mais que seja de baixa definição, mas existe TV digital sem necessidade de outro acessório, é só puxar a anteninha aqui na parte de cima e você pode sincronizar canais de TV digital abertos no seu redor aí onde você está agora. Isso é algo que o Redmi 2 não permite. Redmi 2 acabou primeiro com 20.379 pontos e atrás dele vem o Volt com 17.801 pontos. Se você refletir alguns aplicativos que abriram primeiro no Redmi 2 e outros que abriram no Volt primeiro. Novamente agora, fechar todos os aplicativos abertos e testar um game, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje para o Android, também para o Windows Phone e iOS, que é o Real Racing 3. Real Racing 3 é um dos games mais pesados e testar agora como cada um dos dois vai lidar com um game. Lembrando que você tem uma GPU Mali 400MP2 do lado do Volt contra uma Adreno 306 do lado do Redmi 2. Os dois com 1 GB de memória RAM, 8 GB de memória interna e um processador muito semelhante, os dois quad-core de 1.2 GHz. Os dois quad-core, só que não 1.2 GHz. 1.2 GHz é do Snapdragon 410 do Redmi 2 e 1.3 GHz no MediaTek 6582, que está um pouquinho mais rápido, mais lento, não mais rápido. Mas nem rápido não, mais lento. Ele abriu um pouquinho depois. E você vê que a taxa de quadros por segundo tá bem... eu toquei. Ok. Você vê que a taxa de quadros por segundo ficou bem inferior no lado do aparelho da LG do que você encontrou do lado do Redmi 2. Agora, só por desencargo de consciência, abrir de novo, porque né, eu toquei e pulou a abertura do jogo que roda em gráfico de tempo real. Então, novamente, abri o jogo ao mesmo tempo, novamente, os dois sem o jogo aberto, sem nenhum aplicativo aberto no fundo. Vamos lá de novo com o LG vindo bem depois. Agora sim, sem tocar na tela, André. Não. Mesmo assim, o Redmi 2 abriu primeiro. Vê que é bem fluida a animação no Redmi 2. Lembra que essa animação não é com vídeo pré-renderizado, e sim é com o gráfico do jogo. A taxa de quadros por segundo está bem superior no Redmi 2 do que o Volt consegue entregar. Você pode ver que o Volt está dando umas travadinhas, rodando bem pior, mas uma diferença muito grande para pior no Volt do que no... Muito mais fluido aqui, com uma taxa de quadros por segundo muito superior do que você encontra no
Redmi 2, no LG Volt, não no Redmi 2. A diferença é muito grande, ou seja, para games e também para alguns aplicativos, o Redmi 2 é um aparelho bem melhor do que o LG Volt. Na parte da câmera, como você está vendo agora, o Redmi 2 tira fotos de 8 megapixels contra fotos de também 8 megapixels do Volt. Mas a qualidade final das imagens no Redmi 2 é superior do que você encontra no Volt, tanto para fotos com boas condições de luz, como para fotos com condições de luz não tão amigáveis. Outra diferença é na quantidade de recursos que você tem na câmera. Abrindo a câmera dos dois aparelhos, novamente fechando aqui o game que estava aberto. Então fechando aqui, todos os aplicativos e game fechados. Abrindo a câmera, o Redmi 2 abriu a câmera primeiro do que o Volt. E no Redmi 2 você tem aqui alguns recursos, alguns filtros e também alguns recursos aqui como timer, modo manual, modo panorâmico, embelezador, algo que você não tem aqui no aparelho da LG. Da LG é muito mais simples do que o dispositivo da Xiaomi, da marca chinesa Xiaomi. Acho que até tirei uma foto sem querer. Mas enfim, em câmera o Redmi 2 ganha, em desempenho ele ganhou também, e em tela também, em construção o Xiaomi Redmi 2 ficou um pouco para trás. Na bateria você tem uma bateria de 2.200 mAh no Redmi 2 contra 2.100 no Volt. Ou seja, o Redmi 2 tem um desempenho um pouco melhor, uma autonomia um pouco melhor do que o Volt e também tem um gerenciamento de energia mais inteligente, mais intenso do que você encontra no Volt. Ou seja, os dois finalizam o dia com um uso moderado, só que o Volt com um pouquinho menos de carga do que vai chegar o Redmi 2. Por fim, em extras, você tem um Android mais atual do lado da LG. Você tem aqui o Android na versão 1. Aqui, o Android na versão 5. Ai meu Deus, quanta opção. Não, que mané hardware. Você tem aqui na versão 5.0.1 no LG Volt contra 4.4.4 no Redmi 2. O Android dos dois aparelhos é bastante modificado e como a versão do Android está mais recente no LG Volt, a Xiaomi não tem alguma data prevista para atualização do Redmi 2. Em extras você tem aqui alguns aplicativos próprios da própria LG, como por exemplo Kikmemo, Rádio FM, assistência remota, você tem TV digital, o que não tem no Redmi 2, e também administrador de arquivos, aplicativo de notas, gravador de voz. O Redmi 2, por sua vez, tem algumas ferramentas também interessantes, como bússola digital, leitor de código QR já instalado no aplicativo, calculadora, reportar erros, gerenciador de downloads, gravador de voz e atualizações da MIUI, que é uma interface tão alterada do sistema operacional que parece outro sistema operacional. Você vê muitas diferenças dos dois Androids, mesmo que muito além da versão instalada, que é a versão Lollipop contra a KitKat. Em extras, o Redmi 2 acaba perdendo um pouco porque o Volt tem um pouco mais de recursos, mais de coisas. Enfim, o Volt perdeu em desempenho, perdeu na qualidade da câmera, ganhou apenas em construção e ganhou em extras. Ele acaba perdendo em um comparativo cru. Em custo-benefício, o Redmi 2 acaba ganhando porque é um pouquinho mais barato do que o Volt, por mais que o Volt tenha mais recursos, especialmente TV digital, que é algo bem atrativo para o usuário brasileiro. Nosso campeão aqui é o Redmi 2. Se você quer saber mais sobre esse comparativo, fotos, detalhes, texto, um comparativo em texto e muito mais informações, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.